construiu, aqueles que não têm também, sobre abrir portas de serviço, dar condições, Pai Santo ao Senhor, Pai Santo ao Senhor dos Senhores. Meu Deus, que nessa noite também, Pai Santo, está também o pastor Hélio, que irá ministrar a tua palavra, nesse curso de ensino, também, Pai Santo, abrir nossas mentes, nos entendimento e sabedoria. Continua falando conosco, Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Amém, graças a Deus. Cumprimento a igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus mais uma vez e sempre por nos proporcionar essa maravilhosa oportunidade de podermos reunir para adorar o nome do Senhor. Não existe lugar melhor do que estar aos pés do Senhor Jesus. Amém? Eu não costumo dar tema para pregação ou ensino, né? Mas o Espírito Santo, ele falou muito forte comigo na última terça-feira à noite sobre um tema. Dizia assim: não olhe para a crise, olhe para Cristo. Amém? Nós vamos ler, para iniciar, em Números, no capítulo de número 11, versos 14 e 15. Números, capítulo 11, verso 14, diz assim, ó: eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E o 15: e se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Amém? A igreja pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Bendito é Ele que é dito digno de toda a glória, louvor e adoração. Amém? Essa frase que nós lemos, esse texto que nós lemos, foi Moisés falando com Deus por causa do povo de Israel. Moisés recebeu de Deus uma missão para libertar o povo da escravidão do Egito e introduzir aquele povo numa terra que não era leite e mel, na terra chamada Canaã, a terra da promessa. E o povo era um povo de toda serviço, era um povo que murmurava muito, que reclamava de tudo, que não importava o quanto Deus fazia em favor daquele povo, de tudo o povo reclamava. O povo saiu do Egito e toda hora falava: melhor era se eu morresse no Egito do que viver nesse deserto, porque aqui não tem água, porque aqui não tem carne, porque aqui não sei o quê. E o povo vivia olhando para a situação e não olhava para a promessa que Deus havia feito, não focava em Deus, focava no ambiente em que estava, na situação em que estava vivendo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Como que eu posso ter bom ânimo? Focando em Cristo. É por isso que a Bíblia nos ensina que o justo viverá pela sua fé. Aí o que é fé? Certeza de algo que eu não vejo. Então eu preciso parar de olhar para o que eu vejo e focar no que eu não vejo. Eu preciso focar em Cristo. E Ele prometeu que não deixaria, não desampararia todos os dias até a consumação do século, e que Ele viria para buscar a sua igreja. O foco é o céu, o foco é morar com Jesus. E se minha vida der certo aqui, glória a Deus. E se não der, glória a Deus. O que eu não posso é desistir por causa da situação, ou desanimar por causa da situação. É por isso que Deus, quando chama Josué, Ele fala para Josué: Josué, seja forte e corajoso, tem bom ânimo, não te mandei eu? Se Deus deu uma ordem, vai e tenha bom ânimo, não desanime, porque no meio do caminho vai primeiro colocar um Jordão,
que você vai ter que atravessar quando ele se abrir, mas você vai ter que andar até que os pés dos sacerdotes se colocaram nas bordas. Quando ele se molhou nas bordas, o rio parou. Aí abriu o caminho. Aí tinha as muralhas de Jericó, 7 dias andando ao redor. Mas no 7º dia, as muralhas ruíram, virou pó. Houve uma guerra onde Josué orou e falou: Senhor, que o sol pare e a lua se detenha, porque se escurecer nós vamos perder a guerra. Deus parou o sol, parou a lua, ainda que a oração não foi tão correta, porque hoje em dia a gente sabe que é a terra que gira, não é o sol que se move, mas o Espírito Santo vai lá e intercede quando a gente não sabe pedir. Deus sabe entender mesmo quando você não sabe pedir, Ele sabe entender, Ele sabe do que nós precisamos, e Ele vai responder de acordo com a nossa necessidade. Então nós temos que viver pela fé, não olhando para a crise, olhando sempre para Cristo. Todo mundo já pensou um dia em desistir. Não existe um homem ou mulher na face da terra que não pensou um dia em desistir de tudo, em largar o ministério, em largar a família, em largar tudo e sair por aí errante pelo mundo afora. Não existe um que nunca desejou a morte. Não existe um que nunca pensou em desistir. E eu vou provar isso na Bíblia. Todos pensaram em desistir em algum momento da vida. Vamos lá? Por favor, coloca aí, Maria, 2 Reis, capítulo 6, verso 14. Nós vamos ler até o 17. Olha só, esse aqui nós lemos no ano passado. Então enviou para lá cavalos e carros de um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Segura aí, Maria, por mim. Deixa aí. Olha só, o servo se levantou de madrugada, viu que a cidade estava cercada, viu que a situação era desesperadora, e ele entra em desespero, porque ele já pergunta para Eliseu: Senhor meu, que faremos? E agora? Não tem jeito. Mas, aí a gente entra nesse versículo, ó, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o próximo versículo, por favor. E orou Eliseu. O que Eliseu fez? Orou. Ele não olhou para a situação, ele foi buscar Deus. Ele foi dobrar o joelho, ele foi orar. A situação aos olhos humanos estava tudo perdido. Foi isso que Geazi falou para ele. Eliseu não olhou para Geazi, não olhou para a situação. Ele dobrou o joelho e orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Foi o testemunho que o irmão deu aqui. Tem coisas que às vezes nós não estamos vendo, mas está acontecendo. O mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico, porque o mundo espiritual ele existe antes. Antes de existir o que a gente vê, o que a gente não vê já existia, porque Deus criou os céus e a terra. Ele não criou a terra e os céus, ele criou os céus primeiro, depois a terra. Primeiro foi criado o mundo espiritual, que a gente não vê. E essas coisas invisíveis para nós, fisicamente falando, são as coisas eternas, as coisas nas quais nós temos que focar, olhar para as coisas eternas. Aí vamos lá, no Êxodo, por favor, Maria, coloca aí, capítulo 12, o verso de número 37, vai nos dizer quantas pessoas saíram do Egito. Olha só, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de
600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos e as mulheres, só os homens. 600.000 saíram do Egito. Povo este que, como nós já dissemos aqui, era murmurador e vivia reclamando da situação, ao invés de buscar e adorar a Deus, porque já tinha sido liberto da escravidão. Povo que não tinha um coração grato, tinha um coração resmungão e reclamão por causa de uma dificuldade que estava passando. Ao invés de confiar na promessa de que Deus iria atravessar eles pelo deserto e produzi-los numa terra que manava leite e mel. Eles não estavam olhando para o objetivo, eles estavam olhando para o processo. Você não pode olhar para o processo, você tem que olhar para o propósito. Saiba que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje, por exemplo, no trabalho, meu cunhado veio me fazer uma pergunta, que eu trabalho com ele. Ele me disse assim: você quer que eu te dê a boa ou a má notícia? Eu respondi para ele da seguinte forma: não existe má notícia, isso é mentira. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então não existe má notícia, existe a boa notícia. A boa notícia é que até aquilo que parece mal contribui para o teu bem. Não existe má notícia. Ah, mas a situação está difícil. Mas ninguém falou que ia ser fácil. A porta é estreita, o caminho é apertado. É difícil mesmo. E se está difícil, glória a Deus. Não é fácil para ninguém. Você não pode desistir porque está difícil. Por favor, Maria, coloca aí em Números 14, o verso de número 30. Vai dizer que daqueles 600.000 que saíram lá do Egito, fora mulheres e crianças, olha quantos entrou na terra da promessa, ó. Não entrareis na terra pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Deus falando. Se aquele povo não entraria, Deus falou que ia levar o povo para lá. Por causa do comportamento do povo, por causa daquele povo se rebelar contra Deus, Deus diz o contrário agora. Ele vai falar assim: não vai entrar na terra, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Sabe por quê? Porque nesses dois, Deus viu um espírito diferente. Porque eles fizeram a diferença. Quando os espias foram lá ver a terra que Moisés havia mandado, 12 espias, um de cada tribo. Os 12 entrou e os 12 viram a mesma situação. Só que a posição de 2 foi diferente dos outros 10. 10 olhou para a situação e acreditou mais na situação do que em Deus. Os outros 2 até viram a situação, mas eles olharam para Deus e creram na promessa que Deus havia feito. Como é que os 2 chegou? Ah, está difícil, lá tem gigante, mas peraí, Deus é com nós, vai lá, vai esmagar eles, amassar que nem amassar pão. Mas vai amassar eles que nem amassar pão. O nosso Deus é grande, é Deus que prometeu, é Deus que vai fazer, é Ele quem vai cumprir. Aleluia. Você precisa entender que não é a situação que rege a tua vida. Quem rege a tua vida é o Senhor dos Exércitos, e Ele é imbatível. Glória a Deus. Você tem que crer nisso, viver isso. Não é fácil, não é. Mas eu estou orando, está ficando pior. Só parece pior, não está ficando pior. Na verdade, é porque você está vencendo e o diabo está desesperado. Então ele está tentando mostrar todas as ilusões que ele pode, todas as mentiras, tentando implantar dúvida, porque ele sabe que se você não duvidar, aquilo que Deus falou vai se cumprir, mas você tem que crer. Foi falado aqui a respeito de fé, a nossa irmã Carla falando que há quanto tempo vem orando, buscando em Deus a solução para o seu problema. Ela não buscou no homem, ela buscou em Deus. E Deus moveu um homem que tinha autoridade para dar uma liminar judicial e resolver o problema dela. E é assim que funciona. Busque em Deus. É no seu quarto, é no secreto, é no joelho que se vence as batalhas. Não é na força do seu braço.
Na força do braço, você não consegue nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. E que bendito é o homem que confia no Senhor. Então, se você quer bênção para a tua vida, você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. Mesmo quando tudo diz para você desistir. Foi por isso que aquele povo não entrou. Porque tudo dizia para desistir. A maioria desistiu, só 2. Não desisto. Quem me prometeu foi Deus. Mas vai uma série que nem como vai entrar. Por isso que Josué e Caleb disseram, agindo de forma diferente. Nós temos que ser crentes, não descrentes, não incrédulos. Vamos continuar. Lá no livro de Mateus, no capítulo 14, por favor, coloca aí o verso 29, Maria. Perdão, Cassiano, 25, eu não vi que a Maria saiu. Ai, Jesus, glória a Deus. Amém? Mateus 14, 29 diz, e ele disse, vem, Jesus dizendo, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha só como Pedro começa bem. Ele desce do barco e ele começa andando sobre as águas. Está andando. Próximo versículo. Mas, sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Próximo. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou. E disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha que tremendo isso. Eu imagino que Pedro, a Bíblia não diz quantos passos ele deu sobre as águas, mas ele andou sobre as águas. E eu imagino que ele andou uma distância razoável. Por quê? Porque quando ele começa a afundar aquele cano, a Bíblia não diz que Jesus correu até ele só estendeu a mão. Ele já estava do lado da bênção, ele já estava pronto para concluir a caminhada. Gente, quando você estiver mais próximo de receber de Deus aquilo que Deus tem para você, é quando o diabo vai agir mais forte para te fazer duvidar, para você afundar. Se você resistir, crendo, vivendo na fé, você alcança Jesus. Aleluia. E aí você não vai nem precisar afundar para clamar. Mas ainda assim, se em algum momento você começar a naufragar, clama Jesus. Ele estende a mão e não te deixa perecer. Mas você não pode parar, desanimar. Continue olhando para Cristo, sempre, seja qual for a crise. Mas como eu disse aqui, todo mundo em algum momento pensou em desistir. Não existe um homem ou uma mulher que nunca pensou em desistir. Não é isso? Eu vou provar isso agora. Todos, em algum momento, pensou em voltar atrás. Coloca para mim, por favor, Mateus 26, 39. Amém. E indo um pouco mais além, para diante, prostrando-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Até o Senhor Jesus, na forma humana, como homem, de carne e osso, como eu e você, em um momento, ele desejou não ir para a cruz. Por um momento, ele desejou que o Pai passasse o cálice. Mas a diferença está que Jesus nem por um momento pensou em desistir. Ele pensou em querer não ir para a cruz. Ele desejou não ir para a cruz, mas ele não desejou desistir da cruz. Ele falou, Pai, se possível, passa de mim o cálice, mas não faz o que eu quero, faz a tua vontade. Eu continuo confiando no teu propósito. Eu vou obedecer até a morte, e morte de cruz, porque eu sei que depois que eu vencer, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu ressuscito, e aí eu vou ter um nome acima de todo nome, e eu vou ao mais alto céu, eu vou sentar à destra do Senhor. Então eu não vou desanimar, eu não vou desistir.
Então, o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo, maior, melhor, mais perfeito, quem nele não há defeito. Todo mundo em algum momento pensa em desistir, todo mundo. Elias, numa determinada situação, ele desafia 400 profetas de Baal, e tem mais 450 de Azerá, tá? Eram 950 no total. Muita gente fala só dos profetas de Baal, porque eles eram um pouco mais violentos. E ele desafia esses profetas no Monte Carmelo, dizendo: constrói 2 altares. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Quem não conhece, pode acreditar, depois procurar na Bíblia. Eu não lembro exatamente, mas se não me engano está no livro de 1 Reis. E manda que construam 2 altares. Um será para os profetas de Baal, o outro ele vai fazer para os profetas do Senhor. Os profetas de Baal clamam a manhã inteira, nada acontece. Elias faz uma oração de segundos: Senhor, faz que desça fogo do céu e consuma o local, só para provar que o Senhor é Deus. Acabou, desce fogo, consome tudo. Venceu. Logo após isso, ele recebe uma ameaça de uma mulher. Isabel fala assim: fala para Elias que eu vou matar ele até amanhã ao meio-dia. Sabe o que ele faz? Corre para o deserto. Vai debaixo de um pé de zimbro. Primeira provisão de Deus. Não existe pé de zimbro no deserto. Está ele lá debaixo de um pé de zimbro que Deus já tinha providencial e ele não estava enxergando. Porque ele estava olhando para a situação. Não estava olhando para Deus por um momento. E Deus estava dessa forma. Aí ele deita debaixo do pé de zimbro e ele pede a morte. Deus manda um anjo. Ele pediu a morte. Deus mandou um anjo. Não foi o anjo da morte. Ele mandou um anjo que vai com pão, que vai com água. Elias, levanta, come, bebe. Levanta, come, bebe, dorme de novo. Deus manda de novo o anjo. Mais pão, mais água, né? Precisa ser mais sustentado. Deus vai lá e sustenta, levanta o homem de Deus. Aí com a força daquela comida ele caminha 40 dias, 40 noites e chega no Vale de Querite, no ribeiro de Querite. No ribeiro de Querite, Deus contraria a natureza, dá ordem aos corvos: ó, corvos, tá vendo essa carne aí que vocês estão pegando? Vocês não vão comer, vocês vão lá levar para Elias. Leva lá pão e carne, de manhã e à tarde. E sustenta meu profeta, que está passando dificuldade, mas é meu, não vai ser vencido. Quando seca o Querite, seca o ribeiro, vai lá para uma viúva, eu já dei ordem para ela, vai te sustentar. Chega na viúva, a viúva não tem nada. Não, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer 2 bolinhos, eu e meu filho vai comer e morrer. Acabou a esperança. Só que chegou lá o nome de Deus. E ele não chegou sozinho, Deus foi com ele. Deus já tinha dado, não, tá bom, ó, senhora viúva, você vai lá, faz o que você está falando que vai fazer, só que você dá um pedacinho primeiro para mim, você faz para mim primeiro, depois você vai fazer para o seu filho. A Bíblia diz que durante todo o período de seca e de fome, não faltou azeite na botija e não faltou a farinha na panela. Por quê? Porque ela creu na palavra do homem de Deus. Ela não olhou para a situação, ela agiu pela fé, e ela era ímpia. Ela não era israelita, ela era de outro povo. A Escritura diz que ela era de outro povo. O que eu quero dizer para você é que Deus se agrada de quem não duvida dele. Então você tem que viver pela fé. Se você quer ver o agir de Deus na tua vida, você tem que crer no poder da tua oração. Quando você ora, você não está orando a um pedaço de madeira esculpido. Você está orando a um Deus que é Espírito e verdade. Ele é uma pessoa que nós não vemos, mas cremos e que Ele está aqui nessa noite. Eu não sei qual é a crise que você está passando, mas você está passando. Está passando. Está passando. Jesus já resolveu essa situação. Então não olhe para a crise, olhe para Cristo, porque essa situação já passou. No seu tempo, você vai receber de Deus aquilo que Ele te prometeu. Para encerrar, Maria, coloca aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 13.
Glória a Deus. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas uma coisa eu sei: essa dificuldade não vai te matar, não vai te destruir, porque o Deus que nos criou não permite que venha sobre nós nada a mais do que aquilo que nós podemos suportar. Só vem do nosso limite. Talvez a tua prova seja maior que a minha, ou a minha seja maior que a tua, não importa. O que importa é que você pode suportar aquilo que vem até você. Os nossos inimigos nunca serão maiores do que o Deus que habita em nós. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós não podemos ser destruídos, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Está escrito: em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Se Deus nos deu o seu Filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? É só buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça. As outras coisas Ele sempre vai acrescentar e nunca nos deixará perecer. Amém? Então não olhe para a crise, olhe para Cristo, prossiga, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque breve Ele virá. Quando Ele vier, feliz é aquele que se encontrar trabalhando e vigilante. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Amém? As palmas que louvor. Amém.